Salve Maria, sou servo missionário Roberto, aqui mais um protestante teólogo da ACP, ignorando a transubstanciação, que é a presença real na Eucaristia, a presença de Cristo, né? 6 vezes antibíblica, olha só, vamos ver. Esse é o segundo vídeo da série Transubstanciação. E neste vídeo eu quero dar para você 6 razões do porquê essa é uma doutrina antibíblica. Ela não está na Bíblia, não faz parte do bojo doutrinário da igreja cristã através desses 2000 anos de cristianismo. Quer saber mais? Vem comigo. O versículo-chave da transubstanciação se encontra em Mateus capítulo 26, versículo 26, e diz assim, olha: E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, e partiu, e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Algumas versões dizem: Este é o meu corpo. Enfim, é esse versículo que a Igreja Católica acredita que num passe de mágica eles podem provar que ali... Fazer isso em memória de mim. A igreja que Cristo fundou, em Atos Apóstolos 2, essa igreja se torna pública, os apóstolos ali estão reunidos ali, as apóstolos 42, você vai ali nas doutrinas dos apóstolos, na reunião da comunhão e na fração do pão. Que pão é esse? A Eucaristia. Mateus 26, 26. Os apóstolos, os pais apostólicos, seguiram todo esse contexto. Por quê? A igreja acredita, os cristãos, o primeiro cristão primitivo acredita, a igreja prega que é a presença real de Cristo. Fazer isso em memória de mim. Por quê? Isso Cristo deixou para a igreja. Já que a igreja protestante vinda de homens, claro que não vão acreditar. Vão acreditar nesse vinhozinho e pãozinho, ou vinhozinho não, suquinho de uva e um pãozinho. Então não tem como negar isso. Mateus 26, 26 já deixa bem claro, ó. É antibíblico, é antiego, é uma invenção da igreja católica. Não, cara. Foi confiado isso a quem? Quem está reunido ali? Os apóstolos. Quem vai transmitir essa mensagem através da tradição? Seus sucessores. Aqui, ó. Mateus 26, 26, ó. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comer, isto é meu corpo. Ó, isto é meu corpo. O quê? O pão. O pão se transforma o quê? É a transubstanciação que se transforma em corpo de Cristo. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu, dizendo: Bebei dele todo, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada por muitos homens, remissão dos vossos pecados. Ó. Por muitos, então muitos não vão acreditar nisso. Porque ali está a consagração. O que é a consagração? De Cristo. O pão não é mais pão, é o corpo de Cristo. O vinho não é mais um vinho simples, é o sangue de Cristo. Por causa da consagração. Aqui que acontece a transubstanciação. Vamos continuar. Como você vai negar isso aqui? Já é bíblico. Foi confiado a quem? A sua igreja. Que sua igreja? Que é assistido pelo Espírito Santo. Que é esposo, ou que que assiste essa igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Esse versículo que a Igreja Católica acredita que num passe de mágica eles podem provar que ali você extrai uma doutrina herética nova que nunca foi ensinada na história da igreja, chamada transubstanciação. Nunca ensinado que ela no primeiro século ali, os primeiros cristãos estavam vivendo essa realidade da transubstanciação. Como que a igreja católica está errada nisso? Está seguindo o quê? Faça isso em memória de mim. Aqui esse é um ex-católico, esse apologeta. É o professor também, né? Que interessante. Mas vamos ver por que a transubstanciação ela é antibíblica. Bom, a primeira razão é porque a Bíblia em nenhum lugar ensina que na hora da consagração o pão e o vinho se transformam literalmente em
ossos, carne, divindade e sangue de Jesus Cristo. Existe algum lugar na Bíblia que os católicos podem mostrar isso? Desta maneira? Os protestantes querem que tá assim, ó. Fazer esse memória minha a partir de hoje aqui, ó. Vai ser a minha transubstanciação. Não, cara, é mistério. O mistério eucarístico é um mistério. É a transubstanciação que não vê com olhos humanos. Lembra que ele falou, faz de acordo com a sua fé? Então tem que ter fé para acreditar nisso. Fé em quem? Na igreja. No magistério que está encarregado de fazer essa atualização do sacrifício de Cristo. Jeremias 33, 17 e 18. Olha só. Foi confiado a quem? Essa consagração. João 20, 21, 23. Você pega aqui Paulo falando também, ó, 1 Coríntios 11. Lembrando que Paulo não conviveu com Cristo, não conheceu Cristo, não aprendeu com os apóstolos. Revelação por graça. Olha só, você pega aqui, ó. 1 Coríntios 11. Aqui, ó, 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Olha só, Paulo também acredita na transubstanciação. Nesse mistério, esse ápice. Não é mais simplesmente um pão, simplesmente um vinho. É a transubstanciação, presença real em Cristo eucarístico. E disse-lhe, cara, isso é um blasfêmia, cara, você vai pagar caro. Se você não se converter e se arrepender. E depois de ter dado graça, partiu e disse, isto é meu corpo. Isto é meu corpo, o quê? O pão. E entregou por vós, entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Como isso é herético? Que está falando para os seus apóstolos, ensinando para os seus apóstolos. Fazer isso aqui que eu estou ensinando vocês heréticos que não acreditam, fazer isso aqui, ó. Segue igualzinho que eu estou fazendo aqui, ó. Fazer isso em memória de mim. E foi dado a Paulo através da tradição também. Assim, todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, lembrai a morte do Senhor até que venha. Olha só. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Ó. Olha só. Tem um respaldo, um respeito, um mistério. Olha só. E cada um se examine a si mesmo. E assim como desse pão e beber desse cálice. Aquele que o come e bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. 30. Esta é a razão porque entre vós há muitos doentes e fracos, muitos mortos. Olha só. Olha só, cara, o respeito que Paulo tem. Lucas 22, 17 diante. Marcos também fala. Marcos, vamos ver só para mim não esquecer o versículo 14, ó. 14 do 23 em diante. Em João 6. João 6 já acaba com essa pregação dele. Vamos continuar o que ele... As lá deles, blá blá blá. Existe algum lugar na Bíblia que os católicos podem mostrar isso? Desta maneira? É claro que não. Não existe. Por quê? Porque a Bíblia nunca ensina. Paulo não ensinou, João não ensinou, Pedro não ensinou, Tiago não ensinou, Mateus não ensinou. Ninguém no Novo Testamento ensinou tal coisa. Muito menos na igreja primitiva até o ano 1200, como você viu no nosso primeiro vídeo. Outra coisa, o corpo físico de Cristo, mesmo estando glorificado, ele só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, quando Jesus estava em Emaús com aqueles discípulos indo para Emaús, naquela famosa passagem de Lucas, ele não estava em Jerusalém, ele estava em Emaús. E quando ele estava junto aos discípulos, pedindo para Tomé tocar no seu lado, colocar o dedo no seu lado para ver que era realmente ele,
Ele não estava em outro lugar, ele estava ali com os discípulos. Portanto, o corpo de Cristo não pode estar no céu ao mesmo tempo, ou milhares de lugares ao mesmo tempo aqui na terra, espalhado aí nas catedrais católicas, quando o padre faz o seu pirim-pim-pim, transformando aquele pedaço de hóstia, aquele pedaço de farinha, num corpo de Jesus Cristo. É um absurdo. Tanta ignorância desse pastor. É como a Eucaristia está presente, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E Cristo é a cabeça dessa igreja. Mas como Cristo, o corpo glorificado, glorioso de Cristo, está na glória e está na igreja? Não, irmão. Cristo, ele é Deus. Onisciente, onipresente e onipotente. A cabeça está em comunhão com o corpo. E com os membros que faz isso em memória de mim. A transubstanciação, a consagração. Olha só, que Deus fala para o profeta Jeremias. Jeremias, claro que você não vai acreditar, porque você apartou da igreja. Então a Santa Ceia é verdade, é bíblico, que não tem sacerdote para consagrar. Quem consagrar ali a hóstia santa, quem é? É o padre, que é consagrado, que tem um pastoreio. Consagra a hóstia e o vinho ali, se torna o corpo e o sangue de Cristo. Ah, mas não pode, que Cristo está com o corpo glorioso na glória, meu irmão. Você não entendeu o mistério? A teofania. Você não conheceu o sacramento? E Cristo veio instituir na sua igreja, não uma igreja fundo de quintal, não. Aqui, ó. Jeremias 33, 17, ó. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. Velho Testamento lá, quem fazia o sacrifício? Um de dia e outro de tarde? Sacerdote. Então foi confiado ao sacerdote para consagrar simplesmente um pão e um vinho, que vai se tornar o quê? Corpo de Cristo. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e aos levitas para oferecer o holocausto, queimar as ofertas e celebrar o sacrifício de Cristo cotidiano. A Eucaristia ali, a consagração ali não é simplesmente... Ali você vai entrar no mistério da cruz, na morte do Senhor e ressurreição. Tem todo um contexto bíblico, um mistério salvífico, para você entender a transubstanciação. E Cristo fala em João, deixa bem claro. João 6. Aonde que não é biblicamente falando? Você não está mostrando nenhum versículo bíblico. Não é só Bíblia? Então me mostra com a Bíblia, ô doutor. Ex-católico, fundo de quintal. 6, ó. 30, ó. Perguntaram eles, que milagre fazem tu para que o veja e crê em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito. Deus deu-lhe de comer o pão vivo do céu. Jesus respondeu-lhe, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Olha só. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe o Senhor, dá-nos sempre esse pão. Jesus replicou, eu sou o pão vivo. Pão da vida. Eu sou o pão da vida. Porque o pão Deus é que bom é. Disse, Senhor, dai-nos esse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vos me vedes, e não credes. Todo aquele que o Pai me dá vida, virá a mim. Eu que vem a mim, não o lançarei fora, pois desci do
desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou. Eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que eu ressuscitei no último dia. Esta é a vontade de meu Pai. Todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha só, cara. Aqui Cristo já está dando uma aula, um ensinamento para você chegar até Ele. Como chegamos agora até Cristo nessa atualidade? Através da Eucaristia. Porque a Eucaristia é o pão que desceu do céu. É o corpo de Cristo. Vocês comeram lá o pão que Deus mandou ali a Moisés, morreram. Mas que come esse pão, que é minha carne e meu sangue, jamais perecerá, mas terá a vida eterna. Aonde está isso? Instituiu aonde? Na sua igreja. Tá bom, vou encerrar esse vídeo aqui, que é muita heresia. Dá até dor de barriga. Olha só. João 51, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Olha só. Esse pão que eu hei de dar, ali Mateus 26, 26, Marcos 24, Lucas 22, em 1 Coríntios 11, do 23, Jeremias 17, 33, 1 Pedro 2, do 4 em diante ali você vai ver, que são essas pessoas que estão edificando esse edifício com um sacerdócio santo. Em Atos Apóstolos 2, ele fala que os primeiros cristãos não faziam esse rito, se reuniam no domingo ali, na fração do pão, na Eucaristia, na oração. Atos Apóstolos 2, 42 ali, perseverei na doutrina dos apóstolos, na fração do pão e na comunhão. Como os cristãos não celebravam isso? Ele falou que não tem base bíblica nenhuma. Vamos aqui que esse vídeo aqui já encerra. João, manda bem para você provar a transubstanciação de Cristo ali, é o livro de João. Certo? Essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Tá igual esse protestante. Ele vai dar a sua carne, nós vamos comer a sua carne, nós somos canibais? Lá no século, lá já teve uma briga para isso. Não, esses cristãos são canibais. Olha só. Os judeus não entenderam. Como esses pastores apologetas não entendem o mistério da transubstanciação. Certo? 53, ó. Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Tá entendendo? A igreja protestante não tem esse rito, essa consagração. Então a sua fé está duvidosa, meu irmão. A sua salvação está duvidosa. Não é a ceia protestante, que é um teatro. Não. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Oi. Olha só. 57. Quando você comunga a Santa Ceia, você está comungando o próprio Cristo. Cristo está dentro de você. E você se torna um como Cristo. Olha só, quem está dizendo aqui é a Bíblia, cara. Assim como o Pai me enviou e vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Pai, a tia tá indo aí. Olha só. A tia tá indo aí. Tá. Olha aqui que parece a transubstanciação, cara. Cristo, ele está dentro de você. Você se torna um como Cristo. A unidade com Cristo. 58. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come desse pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Olha, tal foi o ensinamento de Jesus ali na sinagoga de Cafarnaum, que aqueles judeus não acreditavam. A transubstanciação. Como esse pastor não acredita? Porque seus fundamentos são judaico-farisaico. Está lá no maná ainda. Chovia lá e o povo reclamava. E o povo morreram, pereceram. Nós está no Novo Testamento.
A transubstanciação, quem come essa carne, come esse pão, eu permaneço nele e ele permanece em mim. Assim como o Pai está em mim. Glória a Deus, aleluia, cara. E o cara fala que não tem na escritura, tem sim Atos. Mas aqui, ó, os apóstolos fazendo ali esse ensinamento. Atos Apóstolos 2:42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião comeu, na fração do pão e na oração. Na fração do pão. Na fração do pão. Isso aqui é o quê? Salve Maria sobre a sua vida. Sua fé tá... como posso falar, cara? Tá em dúvida ainda. Tá colocando em dúvida a sua salvação. Salve Maria, sou missionário Roberto.